Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo à nossa aula de catecismo de hoje. Para quem está nos acompanhando, nós estamos estudando sobre o quarto mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe. E na aula passada nós vimos os deveres dos filhos. E hoje nós vamos responder esta pergunta. Tá, mas os pais não têm deveres, não têm obrigações? Então esse é o assunto da nossa aula de hoje. Se você gostou desse assunto, não se esqueça de deixar o seu like. Então, para quem não me conhece, eu sou o Padre Leonardo. Aqui no nosso canal você vai encontrar centenas de vídeos sobre formação, sobre a nossa fé católica. Para esse tema, eu queria que você abrisse, se você quiser, a sua Bíblia em Efésios, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. É um trecho muito bonito e eu não sei se ele é bem conhecido dos cristãos, dos católicos. Vamos lá. Diz São Paulo: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Então ele está recordando o mandamento da lei de Deus. Porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento que tem promessa. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, Na versão catequética, o dia do Senhor, não tem uma promessa. Mas quando você chega para honrar pai e mãe, tem uma promessa, que é assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que sejais felizes e tenhas, a fim de que sejas feliz e tenhas larga vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis à ira os vossos filhos, tratando-os com excessiva severidade, mas educai-os na disciplina e nas instruções do Senhor. Então veja que São Paulo, ele acrescenta ao quarto mandamento da lei de Deus, claro, ele não modifica o mandamento, mas ele faz lembrar que se os filhos, e aqui se você assistiu a aula passada, você lembra que o quarto mandamento não se destina somente a pais, mas todos aqueles que têm autoridade, que exercem autoridade legítima, porque existem autoridades ilegítimas. Por exemplo, a autoridade de um ditador é ilegítima, de alguém que ganhou uma eleição fraudulenta, é uma autoridade ilegítima. Outro tipo, quando a autoridade manda algo contra a lei de Deus, automaticamente ela torna-se ilegítima. Vamos dar um exemplo claro. Quando o Supremo Tribunal, quando as leis legislativas de qualquer país obrigam o aborto ou mandam abortar, isso vai contra a lei de Deus. Logo, esta ordem não deve ser obedecida, porque acima de Deus nada, Tem gente que se acha tão supremo que se acha acima do próprio Deus. Mas vamos lá. O quarto mandamento refere-se, claro, em primeiro lugar, à nossa obediência às autoridades legítimas, que são os pais, que são aqueles que fazem às vezes de pai e mãe, por exemplo, alguém que te criou. E dentro do âmbito de cada autoridade, você deve obediência. Por exemplo, o aluno deve obediência ao professor na sala de aula, naquilo que tem a ver com o ensino. Então, se o professor manda votar em A e B, está fora do âmbito de autoridade dele. Mas se ele diz, olha, a matemática é assim, a prova vai ser próxima semana, você se comporte, faça silêncio, preste atenção na aula. São coisas que competem a ele e a gente tem que obedecer. A mesma coisa o policial, no cumprimento da lei da ordem, temos que obedecer ao policial. Então, todas as autoridades legítimas. Então, nós temos que obedecer a essas autoridades legítimas, e é legítima quando não vai contra a lei de Deus e quando está restrito à sua competência. O padre, por exemplo, é uma autoridade, mas o padre não determina o que você vai comer em casa. Então, o padre é uma autoridade na paróquia, é uma autoridade espiritual, mas ele não determina se você compra um carro grande ou pequeno, ou se você compra se você viaja de férias ou se você fica em casa. Então não faz sentido. O padre é uma autoridade espiritual, então ele vai lhe conduzir naquilo que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, entende? O que é justo, o que é injusto.
aquilo que compete na Sagrada Liturgia, nos sacramentos e na administração da paróquia, obviamente, né? Então ele também deve ser um tutor moral. Mas voltando à nossa reflexão, nossa aula sobre os deveres das autoridades. E aqui vamos se fixar no que São Paulo fala sobre os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Como que os filhos vão ficar irados? Tratando-os com excessiva severidade. Olha essa palavra aqui, excessiva. Os pais devem ser severos, os pais devem ser rígidos, devem ser inamovíveis no cumprimento do dever. No sim é sim, o não é não. Então não existe o mais ou menos, o talvez. Essa insegurança, ela prejudica muito os jovens, principalmente as crianças e os adolescentes, né? Então os pais têm que ser muito positivos, né, nas ordens, cumprir as promessas, etc. Mas, e essa rigidez, ela inclui castigo, né, obviamente. Então, porque a criança, o adolescente, né, você que está me assistindo, que é jovem, a gente precisa aprender que certas atitudes erradas têm consequências. Então, por isso, alguns castigos, né? Vamos ser mais específicos e vamos ver que nos ensina a esse respeito São Pio X no seu catecismo. Então, o catecismo de São Pio X, que ele traz de forma bem objetiva e bem resumida, existe no número 403 a seguinte pergunta do Papa: têm os pais deveres para com os filhos? Então, nesse capítulo em que ele está tratando dos deveres dos filhos para com os pais, ele pergunta: e os pais têm deveres para com os filhos? Resposta: os pais têm o dever de amar, em primeiro lugar, né? Cuidar e alimentar os seus filhos. Então, isso é um dever sagrado. O pai e a mãe que não amam o filho, que não cuida dele, que não o alimenta, que dá o necessário para a sua vida, peca gravemente. É um pecado grave. Deus lhe deu um filho, lhe deu uma filha, lhe deu filhos, né, se Deus quiser no plural, e você deve amá-los. Lembrando que amar é querer o bem e fazer o bem. Amar não é fazer a vontade do outro, mas fazer o que é bom para o outro. Anote aí, tá? Anote aí no seu caderninho das lives. Amar não é fazer a vontade do outro, é fazer o que é bom para o outro. Especialmente quando se trata de uma pessoa menor, né? Menor no sentido psicológico, humano, físico, etc., que é uma criança, um adolescente. Tem dever, os pais têm o dever também de prover a sua educação religiosa e civil. Então, obrigação grave dos pais. Ah, não, quando ele crescer, ele decide qual religião seguir. Nossa, não tem coisa mais horrível, mais modernista, mais satânica do que esta frase. É uma frase de alguém que não tem fé em Deus, né? Que tem fé em Deus, não acredita que a salvação está na igreja, está em Jesus através da Santa Igreja Católica. Ele decide, quer dizer, ele decide para o inferno? Ele decide se salvar ou não? Que você está doido? Claro, quando ele crescer, ele pode, meu Deus, infelizmente, tristemente, apostatar. Ir para uma falsa religião, para uma falsa doutrina, ou deixar de acreditar em Deus. Mas você que é pai, você que é mãe, você tem que rezar de joelhos até sangrar, até secar a boca, para que aquele rebento volte à casa do pai, como fez Santa Mônica pelo seu filho Santo Agostinho, e tantas mães santas que rezaram insistentemente, tantos pais também, pela conversão dos seus filhos que se afastaram de Deus. Então, falácia, mentira, é absurdo essa história de, quando ele crescer ele decide. Então, a obrigação grave da área da educação religiosa, ou seja, ensinar a doutrina cristã. E também a educação civil. Não vai criar um menino como se cria um animal. Você tem que educá-lo, ensiná-lo a ler, a escrever, ensiná-lo o conhecimento necessário para ele ter uma vida digna. Não significa a obrigação de mandar para a escola, significa a obrigação de formar aquele filho, né? Formá-lo para que ele tenha uma profissão, para que ele tenha uma vida. Às vezes, em muitos casos, as pessoas educam em casa, tudo bem, né? A igreja não obriga a mandar para a escola. Até porque são poucas as escolas católicas,
né, católicas que realmente levam aquela criança a se aprofundar na fé, né, e a ter um crescimento também espiritual. Infelizmente, muitas escolas e muitos sistemas educacionais, né, esses materiais didáticos que tem aí, ensinam, em vez de ensinar matéria, ensinam ideologias, queimam etapas, formam... Enfim, existe um problema aí na educação, né? Que não é o caso aqui da gente explanar. Mas, lembrando, qual é a obrigação do pai e da mãe? Ensinar na fé e ensinar também no âmbito civil, ou seja, do conhecimento humano, científico, etc., né? De dar-lhes o bom exemplo, outra obrigação grave dos pais, dar bom exemplo. O menino não diz palavrão, seu, aí xinga o menino, você é louco? Então se você diz para o menino dizer palavrão, você não pode falar palavrão. Se você diz para o menino ser casto, você tem que ser casto, ser casta, você tem que andar dignamente. Se você diz para o menino ser disciplinado, você não pode passar o dia todo esfregando o dedo no celular. Você tem que ser disciplinado também. Ele vai seguir o teu exemplo, vai te imitar. Tem a obrigação de afastá-los das ocasiões de pecado. Ô mãe, deixa eu ir para o baile funk. Não. Ah, o que é que tem? Não vai. Não vai, porque lá é um antro de pecado. Você não vai. Entendeu? Então, você tem a obrigação. Tem pais, meu Deus, que faz o contrário, leva o filho para o antro de pecado, leva o filho para o pecado, né? Leva os filhos para lugares e convivência com pessoas e com situações onde ele vai ser gravemente tentado. Especialmente um jovem, adolescente que estão com os hormônios à flor da pele. Misericórdia, né? Então você tem que dar bom exemplo, principalmente, né? Mais um exemplo do que as palavras. Corrigi-los nas suas faltas. Então não é fazer vista grossa, é corrigir nas faltas, pequenas e grandes. Então essa é uma obrigação também grave dos pais. E de auxiliá-los a abraçar o estado para o qual são chamados por Deus. Então isso aqui também é outra, não sei, não posso dizer vício, mania, ou sintoma, melhor dizendo, da perda de fé do mundo, né? Do afastamento da verdadeira fé de muitos católicos. Por quê? Quando a fé é viva, quando a fé é ardente, qual é o sonho de um pai e o sonho de uma mãe? Ter um filho, uma filha consagrado a Deus. E eles rezam às vezes desde o namoro, às vezes desde o noivado, às vezes desde os primeiros rebentes, né? Quem sabe? Claro, o pai não pode influenciar, obrigar, mandar, porque isso não existe, vocação vem de Deus. Mas eu posso favorecer o ambiente. Favorecer um ambiente de castidade, favorecer um ambiente de pureza, aceitar o chamado de Deus para o seu filho. Mesmo que você não goste. Ah, o meu filho quer ser franciscano, ser pobre. Meu Deus, eu criei ele para ele ser rico. Problema seu, minha filha. Se Deus chamou ele para ser pobre, problema seu. Ah, o meu filho quer ser missionário, mas eu quero que ele seja padre diocesano, que tem uma paróquia bem ali que eu vá a pé. Não, Deus chamou seu filho para ser missionário. E ele vai para a China, para a Indonésia, né? Para o Vietnã, para o Laos. Ah, minha filha, nossa, eu queria mesmo que ela casasse, tivesse muitos filhos, porque ela é filha única, eu quero netos. Pois é, mas Deus chamou ela para ser carmelita, entendeu? Então, faz parte da sua vocação matrimonial se abandonar nas mãos de Deus, favorecer o seu filho na oração, nas leituras boas, né? Numa vida espiritual, num ambiente familiar saudável, para que ele possa descobrir a sua vocação, seja ela qual for, e você vai apoiá-lo com oração, financeiramente. Ah, eu tenho que fazer enquanto vocacional lá na administração apostólica, não tenho dinheiro. Pois é, peça sua mãe e seu pai, que eles têm obrigação, né, se eles puderem, obviamente, né, de pagar sua passagem. Né, não é a paróquia que tem a obrigação. É claro, os padres podem ajudar, né, os seus paroquianos, mas não tem obrigação, você está entendendo? Então, coloca aqui nos comentários o que é que você achou desta aula de hoje, né? Foi um pouco mais breve. E também, eu queria saber de você. Eu falei dos pais, das obrigações dos pais, mas e as outras autoridades? Vocês acham que elas têm ou não têm obrigação também para com os seus súditos? Então,
Te encontro na próxima aula, por isso inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.